na Jovem Pan News Paraná para continuar falando sobre o assunto que deixamos ali, antes do intervalo. A relação entre Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal e governo. As crises e as quedas de braço institucionais são o tema do quadro Ponto de Vista de hoje. Agora na Jovem Pan News, Ponto de Vista. Para discutir esse tema, o Pan News Opinião conversa com o advogado Luiz Henrique Braga Madalena, mestre e doutor em Direito pela UERJ e professor. Seja muito bem-vindo aqui, um prazer recebê-lo nos nossos estúdios. Rafa, tudo bem? Prazer é meu. Tudo bem, a gente conversa também com o analista político Márcio Coimbra, CEO da Casa Política e presidente executivo do Instituto Monitor da Democracia, conselheiro e diretor de Relações Internacionais da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais. Muito obrigada pela participação no debate. Muito obrigado, Rafaela, Manuela, uma satisfação imensa estar na Jovem Pan Paraná aqui com vocês. Bom, vou começar conversando aqui com o Luiz Henrique Braga Madalena e perguntando o seguinte: nós acabamos de ter, inclusive, uma declaração aí dada pelo ministro Gilmar Mendes de que não vai rever o seu posicionamento a respeito da própria decisão, uma decisão repleta aí de polêmicas, controvérsias e também reações em torno dessa questão da blindagem dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Dito isso, o que a gente vai acompanhar daqui para frente e principalmente em relação a esse julgamento de 12 a 19, quando os pares de Gilmar Mendes terão que se manifestar sobre toda essa controvérsia? Vamos lá, Rafaela, Manuela, enfim. O ministro Gilmar hoje respondeu à manifestação da AGU, que foi um pedido de reconsideração feita ontem no final da noite, pedindo reconsideração, que como o ministro Gilmar colocou na decisão, é uma figura extravagante no direito brasileiro, que alguns consideram possível, outros não, mas que pedia revisão de alguns pontos da decisão. O primeiro deles é a legitimidade para a propositura do impeachment, porque o ministro Gilmar tinha entendido na decisão da medida cautelar das EDPFs que não poderia mais qualquer um do povo, mas só poderia o PGR. Que foi o tema que gerou a maior polêmica de todos. E a questão do afastamento imediato, que ele pediu revisão também, para ter o afastamento imediato. Mas não tocou em dois pontos. Como a gente conversava aqui antes, são os pontos mais sensíveis. A tipicidade, ou seja, o que é o crime de responsabilidade, que não é crime de responsabilidade uma decisão judicial. Bom, se não é crime de responsabilidade decisão judicial, que será crime de responsabilidade? E a questão dos 2/3, não só para a condenação, mas para o recebimento também. Então eu preciso de 2/3, segundo a AGU, eu preciso dos 2/3 e não pode ser aberto um processo em razão de uma decisão judicial. Ou seja, tudo mudou, mas nada mudou. Não foi acatado por uma questão processual. Agora, a gente vai ver o que vai acontecer semana que vem no feito, que vai ser julgado no plenário virtual. Mas a medida cautelar vai ser referendada ou não. Não as ADPFs. Elas não vão ser julgadas por completo. A medida cautelar, sim. Passando a palavra também para o Márcio Coimbra, para entender como que você analisa aí toda essa situação, essa resposta que veio por parte do ministro Gilmar Mendes e o que é esperado também, assim como o doutor Luiz Henrique Braga Madalena fez aqui uma análise do que é esperado para os próximos momentos dessa tensão institucional, o que você coloca à luz também para a gente. Muito boa tarde. Boa tarde. O que a gente está vendo aqui em Brasília claramente é um tensionamento entre os poderes, e isso está cada vez mais claro. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já havia entrado em rota de colisão direta com o presidente da República, Lula, em função da indicação do Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. E agora também há um outro embate entre o Senado Federal e o Supremo Tribunal Federal. Sem entrar no mérito de quem tem razão, até porque nesse caso do STF nos parece muito claro a decisão inconstitucional do ministro,
mas nos parece que essa tensão entre os poderes é algo que faz muito mal para a democracia e faz muito mal para qualquer agenda que o governo tenha que passar no Congresso Nacional, o que acaba sendo ruim para a população. O presidente do Senado, ao passar uma medida que foi, a semana passada, um ataque à disciplina fiscal do governo Lula, nos parece também que atenta contra a própria população brasileira em função de fazer uma vendetta pessoal em relação à indicação ao Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, o que a gente está vendo aqui em Brasília é um tensionamento político onde são usados instrumentos jurídicos de forma equivocada e também de forma oportunista para criar movimentos que ensejam a proteção de determinados grupos. Essa decisão do Gilmar é classicamente uma espécie de blindagem institucional ao Supremo Tribunal Federal, tentando evitar que, no futuro, onde se espera talvez que a oposição tenha uma maioria no Senado a partir de 2026, 2027, que isso acabe gerando impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, na verdade, o STF está se blindando em relação ao futuro, mas ao mesmo tempo joga areia na estabilidade entre os poderes e também na agenda de desenvolvimento que pode acabar atrasando entregas importantes para a população e projetos que são necessidade para a população brasileira que estão em tramitação nas duas casas do parlamento. Doutor Madalena, queria voltar também aos pontos que você trouxe luz para a gente, para além do que foi o de maior repercussão, que é apenas o PGR pode abrir, um processo de impeachment, apontar um crime de responsabilidade para ministros do STF, que foram os dois outros pontos que o senhor trouxe para nós. Então, a questão de crime de responsabilidade não pode estar vinculado ali a uma decisão judicial e também os 2/3 do Senado para abertura e encaminhamento do processo, que hoje é maioria simples lá, o que está previsto. Como a gente pode ter uma resposta também do Congresso Nacional com relação a tudo isso? Porque a gente viu a oposição se manifestando ontem, também a Câmara Federal hoje já pautando processos ali para restringir decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas é esperado também uma resposta mais específica sobre esses temas para os próximos dias? Vamos lá, Manuela. O desenho que a gente tem hoje basicamente é para início e recepção de um processo de impeachment, eu preciso de maioria simples no Senado. Para condenação, eu preciso de 2/3. O que a gente fez? O que o ministro Gilmar fez na decisão da medida cautelar? Ele transmutou o que está no 52, parágrafo único da Constituição, declarou não recepcionado o artigo, que eu não me lembro qual é, da lei de impeachment, acho que é 41, 52, não me lembro, que é uma lei lá de 1950, lembrem-se, lá atrás, logo depois do Estado Novo, e colocou 2/3 para recepção e para condenação. E sobre isso, a AGU não se manifestou. E a questão da tipicidade, até onde eu me recordo, a imensa maioria, para não dizer todos os pedidos de impeachment que estão correndo no Senado hoje, ou que estão engavetados, enfim, tratam da função jurisdicional dos ministros. Ou seja, não gostei da decisão de A, B ou C, disparado, o ministro que tem mais pedidos de impeachment, eu vi ontem um placar disso, é o ministro Alexandre, óbvio, mas o fato é, se eu não tenho mais a possibilidade de pedir impeachment de ministro do Supremo, nem de nenhum membro do Judiciário, por conta da atividade jurisdicional, qual que vai ser o crime de responsabilidade? Alguma possibilidade do presidente, enfim, como ordenador de despesa, algo do gênero, que é o que ocorre no Executivo. Que é o que ocorre no Executivo. Mas no Executivo qualquer um pode representar, né? Qualquer cidadão pode representar. Pois mas assim, Rafaela, cada vez mais, eu acho que o foco não está aí. O foco não está aí. Você não consegue achar um argumento para você questionar como que você enquadra isso, o crime de responsabilidade para um ministro que está no Judiciário, se você não pode vincular a decisões judiciais. Exato. Não é crime? Eu vou fazer um impeachment por qual fundamento?
Eu queria chamar o Márcio Coimbra para essa conversa, porque ele falou um pouco, inclusive, sobre a questão, né, do relacionamento do Congresso também com o Executivo. Márcio, na sua visão, será que a gente está vivendo um momento em que existe muito esse discurso da questão do equilíbrio institucional, né, do equilíbrio entre os poderes, da harmonia entre os poderes, mas as casas vão tomando para si, e aqui eu estou querendo dizer, tanto Executivo, quanto Congresso, quanto Supremo, uma questão do que é uma prioridade sem conseguir, de fato, manter esse equilíbrio em termos práticos, ou seja, o Senado quer indicar ou quer pressionar o governo para quem é que vai mandar o nome do ministro ao STF, que é a prerrogativa do governo, que aí depois vai lutar para conseguir aprovar aquela questão. A Câmara também, né, faz muito esse jogo em relação aos recursos do governo, aí você tem o Supremo tentando se blindar, como os próprios deputados fizeram, e aí o Senado, por uma questão de pressão popular, acabou revendo a decisão. Está faltando um pouco, digamos assim, de cada espaço situar o que é do seu quadrado no Brasil? Certamente. E está faltando adulto na sala. Eu acho que o que está faltando são pessoas que pensem o Brasil, como a gente fala, que são estadistas, que pensem na próxima geração e não na próxima eleição. Está todo mundo aí advogando em causa própria, né? Nós temos no Congresso Nacional 2 presidentes de casas que são muito jovens, né? Davi Alcolumbre, se eu não me engano, não tem nem 45 anos ainda, e Hugo Mota tem cerca de 30 e poucos anos. Não são políticos experimentados, políticos tarimbados, políticos que são conhecidos pelo seu poder de articulação, pelo seu conhecimento em Brasília, por apaziguar situações, né? Me parece que no caso do Messias, a indicação do Jorge Messias, o Davi Alcolumbre está indo para o matar ou morrer, né? Ou seja, a gente não vê nenhuma possibilidade de você ter uma negociação ou eles sentarem e chegarem a uma conclusão. Do outro lado, a gente vê no Supremo Tribunal Federal um grande oportunismo, porque Gilmar Mendes já tinha avisado, que é o que circula e vazou já na imprensa hoje, que Gilmar Mendes avisou alguns senadores de que tomaria essa decisão, ligou para Davi Alcolumbre e Davi Alcolumbre não o atendeu, né, há cerca de uma semana atrás, para avisar que ele ia tomar essa decisão. Ligou algumas vezes a Davi Alcolumbre, ele não atendeu. Assim como Davi Alcolumbre não atendeu Lula logo depois da indicação de Jorge Messias, e outros senadores também que ligaram para Davi Alcolumbre quando ele se isolou no Amapá. Então são certos tipos de atitudes que os políticos não podem ter quando eles estão tratando de situações tão importantes, né? Gilmar Mendes não pode ter esse tipo de postura, a gente vê que Davi Alcolumbre não pode ter esse tipo de postura, a gente não pode ter pessoas oportunistas e pessoas inexperientes em postos de poder tão, de um poder tão profundo e sólido na República, porque certamente você vai acabar tendo atritos institucionais. Se nós pensarmos numa forma numa consolidação dos ministros do Supremo, da Suprema Corte, na formação, na época, por exemplo, que eu fazia faculdade de Direito, na década de 90, nós não tínhamos esses embates. Os ministros não tinham essa sua, digamos, preponderância em aparecer, em estar na TV e dar opiniões. E me parece que isso mudou muito nesses últimos 20 a 30 anos. E isso tem feito muito mal para a nossa democracia. Doutor Madalena, acho que sobre esse ponto específico que a Rafa até levantou para o doutor Márcio Coimbra ali, sobre cada uma das instituições e cada um dos personagens terem definidamente ali quais são as suas responsabilidades, os seus limites, como que esse fato que começa ali ontem, né, e vem com os seus desdobramentos, com essa resposta até de Gilmar Mendes hoje,
não acaba abrindo um precedente para que cada vez menos as instituições respeitem as regras que hoje estão colocadas no Estado Democrático de Direito aqui no Brasil? Porque até ontem era impensável que o ministro do Supremo Tribunal Federal iria lá revisitar o texto da Constituição para tentar modificar algo dessa forma. E aí, daqui a pouco, no ano que vem, a gente está vendo o Congresso Nacional falar que o Supremo Tribunal Federal não pode mais decidir sobre a constitucionalidade ou não de algo que foi aprovado no Congresso. Então, assim, eu sei que é irreal a gente pensar nesse momento, mas eu fiquei reflexiva também sobre esse precedente de cada vez menos vamos ligar para aquilo que foi colocado lá atrás como regra da nossa democracia. Vamos lá, né? Quando eu estava na faculdade, isso tem um tempo já, infelizmente, né? A gente dizia que a gente vivia uma crise institucional. Não é verdade. Hoje a gente vive uma crise institucional. E isso é crise institucional. A gente não sabe para onde que a gente vai, o que está acontecendo direito. A gente só vai conseguir ver isso daqui a uns 10 anos, entender o que aconteceu, né? Exatamente, doutorado por eu ter estudado História do Direito, em grande medida História do Direito no Brasil, a gente vê essas questões todas. Então, assim, o Muniz Gilmar, né, sem nenhum... Ele é uma das maiores mentes jurídicas do mundo hoje, não é do Brasil. Então, assim, a decisão é muito bem construída. Muito bem construída. Eu li a decisão 3 vezes. Tem alguns pontos que são passíveis de contestação, mas o fundamento técnico-jurídico da decisão é irretocável. A questão da legitimidade do PGR é algo a ser discutido? É algo a ser discutido porque eu posso não recepcionar a Lei de 50. Ela tem muita coisa que não fecha com a nossa Constituição. Ok? Agora, por que eu coloquei o PGR? Porque o artigo 127 determina que o PGR deve ser o fiscal da lei. Então, agora... E por que por uma liminar? Liminar é urgência. Pois então, né? Semana que vem a gente vai ver o que vai acontecer com a Por que por uma medida por mais bem cautelar. fundamentado que seja, liminar era o caminho? Talvez fosse o caminho para chamar atenção, Rafael. Talvez fosse o caminho para chamar atenção. E como a gente tem dito, talvez por um lugar que é menos importante, que é a legitimidade. Então, assim, a gente está numa mudança institucional. Agora, vamos lá. A função do Supremo Tribunal Federal, pensada desde lá de trás, desde quando a gente teve a transição do Império para a República, quando se espelhou na Suprema Corte Americana, não era agradar ninguém. Sim. A função do Supremo Tribunal Federal é ser um poder contramajoritário. Não é desagradar também, mas é garantir os direitos fundamentais. O que está acontecendo é que o Supremo, de certa forma, sabe-se lá, né, com fundamento ou não, está sendo emparedado. O que o Supremo está querendo é sair da parede, de alguma forma. Então, assim, a gente está numa crise institucional, mas talvez 80% do que a gente vê ou o que é contado para a gente do lado de fora não seja bem verdade da crise institucional. As coisas estão se alocando, as coisas estão se colocando. Agora, o Supremo está querendo efetivamente se proteger. E vamos lá, para o desenho da República, é fundamental que o Supremo se proteja. Mas ele não está entrando num âmbito da política? Assim, isso, né, eu causo alguma polêmica quando eu falo isso, principalmente em sala de aula, em palestra, mas assim, o Supremo Tribunal Federal, como todo órgão colegiado do Poder Judiciário, tem um viés político. Os ministros são indicados politicamente. Gostemos nós ou não. Mas a indicação, não a atuação. O Supremo Tribunal Federal, assim como o Pleno do STJ e alguns órgãos, o Pleno do Supremo principalmente, ele lida tecnicamente, juridicamente com questões políticas. Mas tem algum ministro que não está dando decisões por receio depois de ter uma conta política nesses 30 e poucos processos de pedidos de impeachment que existem? Algum ministro deixa de tomar uma decisão? Porque esse é o argumento, é você não desequilibrar ali a questão de uma decisão jurídica diante de possíveis retaliações. Não tolher atividade por retaliações. Tem alguém intimidado lá no Supremo tomando decisão porque vai pegar mal ou está com medo de ser caçado ou empichado? Eu não sei, não estou sentado lá, né, Rafael? Não parece, né? Mas você percebe que eu vou responder então eu mesma. Porque quando você olha, por exemplo, as medidas controversas, ninguém vem colocando panos quentes ou colocando algum tipo
tipo de freio de atuação, as decisões que vão gerando repercussões e divisões na leitura social, elas seguem se sucedendo em relação a isso. E tem um outro elemento que eu acho que é importante colocar na conversa e que gerou também burburinho. Porque o Paulo Gonet, que hoje é o PGR capaz de ser o único ali endossado a fazer a questão de planos de conta, deixa eu saber o que eu vou falar já, né? Era sócio do famoso IDR do Gilmar Mendes. Ele vendeu sua parte, né? Aquele instituto que faz o Gilmar Palusa. Eles eram sócios. Então, como é que você coloca um teu ex-sócio em tese para ser a única pessoa que vai balizar quem é que pode ou não pedir, né, o seu impeachment com os seus colegas? É uma relação... Mas eu sigo afirmando. Estranha, esse né? não é o ponto da discussão. Você fala que é a tipificação, isso. Todo mundo olhando pro lugar errado. Você fala que é a tipificação. É a tipificação. Se eu não posso tipificar crime de responsabilidade como decisão judicial, acabou. Doutor Márcio Coimbra, a gente vai jogar a bomba para você aí, então. A gente está na discussão aqui, quero entender como que o senhor avalia tudo isso, né? Claro, são vários os pontos, até o doutor Madalena aqui está insistindo, né, que o principal ponto não é esse que teve a maior repercussão, mas como que você enxerga não só essa atuação política e acho que esse receio que a Rafa trouxe muito, que pelo que a gente acompanha aqui praticamente de camarote, porque tem entrevista de ministro do Supremo Tribunal Federal na imprensa semana sim, semana também, não me parece ter. É verdade. Nos parece que exatamente na questão em tela, a gente não está falando do assunto específico. Agora, se a gente for olhar de um modo geral tudo que tem acontecido no Brasil e aonde o caminho que o país tem trilhado, que levou a essa decisão, é sim claramente uma decisão política, né? É uma decisão que tem influência na política, que tem uma autoblindagem e que a gente vê o Supremo Tribunal Federal tentando se colocar fora de qualquer tipo de controle. Ou seja, não existe controle, ele está mexendo no equilíbrio entre os poderes. E o equilíbrio entre os poderes é um dos fundamentos da República. Então a gente não está falando para além de recepção ou não recepção. A gente está falando de equilíbrio entre os poderes, de freios e contrapesos, dos sustentáculos da República e da institucionalidade do país. Então, me parece que o que está acontecendo são dois fenômenos, a politização da justiça e a judicialização da política. As duas coisas, quando começaram a andar em conjunto aqui em Brasília, começaram a trazer reflexos cada vez mais nefastos para a população. E a gente tem que pensar que lá na ponta, a única pessoa para a qual todos esses entes trabalham, senadores, ministros, presidentes, deputados, é o povo. O Congresso passa por um escrutínio popular a cada 4 anos. O Supremo Tribunal Federal está querendo não ter escrutínio algum. O único controle que ele tinha, que era do Senado, ele está criando um freio para que não seja utilizado. Então vamos dizer como é que fica o impeachment de Fernando Collor e de Dilma Rousseff, que foram recepcionadas as denúncias com metade mais um dos parlamentares e depois sim condenados. Eles vão poder reclamar na justiça? Quer dizer, é uma situação completamente esdrúxula. O ministro Gilmar, data máxima vênia, ele é um excelente jurista, um dos melhores do mundo, mas ele tem posicionamentos políticos, trânsito político e atuação política que não é condizente com a estatura jurídica que ele carrega nas suas costas. E eu acho que é disso que a gente está falando. A gente não está falando de uma questão jurídica, é de um oportunismo político do Supremo para tentar se blindar de um Senado que possa vir a ser, ali na frente, um Senado antagonista e que possa buscar uma forma de um impeachment, uma forma de controle de um ministro do Supremo, um ministro supremo ser impeachmentado e, assim, como a gente está vendo, o judiciário acaba continuando a ser esta grande caixa preta que poucos conseguem entender como funciona
e que guarda os grandes segredos da República. O Banco Master está aí para ser o exemplo mais claro de tudo isso. Doutor Madalena, quer responder? E até essa questão dos 2/3, né? Muita gente tem batido ali nessa tecla para essa mudança do encaminhamento, que o doutor já bem explicou aqui, né? O que está ali nessa liminar do Gilmar Mendes. Muita gente tem batido nessa tecla porque a gente vai ter a renovação justamente de 2/3 do Senado no ano que vem. E um espectro da direita, até capitaneado pela própria família Bolsonaro, vem trazendo muito no discurso que o Senado é importantíssimo fazer uma bancada conservadora ali no Senado para dar encaminhamento a pautas como, por exemplo, impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, mas enfim, doutor, quero te dar ali a palavra, não sei se o senhor quer responder ali os pontos que o doutor Márcio Coimbra trouxe para nós também. Não, vamos lá, eu concordo em 95% com o que o professor Márcio disse. Só não concordo com a parte que, os ministros do Supremo não podem ter trânsito político. Nós estamos num momento em que este é o desenho, em grande medida, da função do Supremo Tribunal Federal. A gente mudou muito ao longo do tempo, né? A década de 90 tinha um outro Supremo Tribunal Federal, com outras exigências, outros desafios. E a gente exigia muito menos do Supremo Tribunal Federal do que a gente exige hoje. Vamos lá, as decisões mais polêmicas do Supremo seriam decisões odiernas, cotidianas, né? Tranquilas hoje. Então, assim, isso veio muito com o mensalão, veio muito com a Lava Jato, né? O que o Supremo vai fazer para nos defender? Mas não estou justificando, fundamentando. Mas assim, que é uma proteção, não tem a menor dúvida. Há esse movimento para tomar o Senado para buscar impeachment do ministro Supremo. Em grande medida, em razão do processo, né, da ação penal contra o ex-presidente Bolsonaro. Então, assim, o desenho institucional é esse. Agora, acho difícil não querer que o Supremo se proteja nesse sentido. O Supremo atravessou uma barreira para fazer institucionalmente algo absolutamente extravagante, em tempo recorde. Eu comecei esse ano, que está acabando agora, dando aula lá em Brasília, falando que esse ano seria um ano paradigmático do Supremo Tribunal Federal, que tudo ia mudar. Os alunos ficavam olhando assim, eu falei, tá aí, tudo mudou. Tá tudo diferente. E vai ser tudo diferente daqui para frente. Então, assim, o Supremo está buscando se blindar sim, mas me parece, pode ser que eu esteja equivocado, que a gente vai chegar num meio de caminho disso tudo. Talvez semana que vem, talvez ano que vem. Mas antes da eleição, muito provavelmente. Estamos quase sem tempo aqui para o nosso quadro Ponto de Vista. Quero rapidamente dar um tempo ali de conclusão para cada um dos nossos convidados. Doutor Madalena, vou começar com o senhor aqui no estúdio com a provocação. Como que o senhor entende, então, essa decisão que veio por parte do Gilmar Mendes? É claro que já foi feita toda a análise pelo senhor de o que deve acontecer nos próximos dias, próximos meses em torno de tudo isso, mas uma análise mais jurídica, constitucional, o que tem de certo, o que tem de errado, na sua visão? Vamos lá. Eu acho que coisas aí... a gente tem contestações para todos os lados. Como eu disse, a decisão é muito bem construída, mas coisas que eu acho extravagantes. Colocar a legitimidade só no PGR, acho que não é... A inconstitucionalidade da legitimidade popular pode ser contestada, mas me parece que não é um grande problema. Agora, colocar a legitimidade só no PGR me parece algo meio extravagante. A questão dos 2/3 faz sentido, olhando para trás, a lei é bem lá de trás, como eu falei. E a questão da tipificação é uma questão a ser discutida. Por quê? A gente está naquele dilema imenso. Bom, se a decisão judicial não é motivo para tipicidade, o que será? Mas se a decisão judicial também for motivo para o crime, bom, eu vou ter que passar a agradar todo mundo. Então, o Supremo se colocou numa situação... Ele foi colocado e se colocou numa situação complicada em que ele vai ter que se blindar, coisa que ele nunca fez na história do Brasil. O Supremo sempre foi deferente na história do Brasil. Foi a primeira vez que ele não foi deferente.
Tá, então já quero agradecer demais aqui a participação do Dr. Luiz Henrique Braga Madalena, mestre e doutor em Direito pela UERJ e também professor. E passando a palavra para o analista político Márcio Coimbra, também com esse minuto final ali para a conclusão, com a mesma provocação, mas agora para um lado um pouco mais político, doutor Márcio Coimbra. Como o senhor acha que o Congresso Nacional como um todo precisa responder a tudo isso nos próximos dias, nos próximos meses? Primeiro, obrigado pelo convite, oportunidade de estar aqui debatendo com vocês um tema tão importante. Eu tenho certeza que a audiência ela valoriza muito esse tipo de debate, especialmente em dias como hoje, que são tão importantes para nós, né? O Congresso Nacional, ele precisa reagir, porque o Supremo Tribunal Federal, ele não pode continuar sem nenhum freio. Ele não pode passar ao largo das instituições, enquanto todas as outras instituições possuem órgãos de controle, formas de controle. O Supremo Tribunal Federal, ele não pode continuar sem qualquer tipo de controle, né? E também não é que o órgão não possa ser político, claro que ele pode ser político, mas ele não pode se pautar exclusivamente pela política, porque aí ele esquece que é um tribunal jurídico, um tribunal constitucional, e acaba tomando decisões políticas, distorcendo a lei e a Constituição, o que causa uma insegurança para investimentos, para a população e para todo o país. Então, eu acredito que a melhor forma que a gente tem é ter um mecanismo de controle sobre os ministros do Supremo e sobre o Supremo Tribunal Federal, para que nenhum poder paire sobre os outros na institucionalidade da República. Freios e contrapesos é um dos melhores caminhos que se encontrou para a gente ter um equilíbrio entre os poderes, e a gente não pode deixar isso de lado nesse momento. Márcio Coimbra, CEO da Casa Política e presidente executivo do Instituto Monitor da Democracia, agradecendo demais aos nossos dois convidados pela atenção com a audiência da Jovem Pan News. 4h02. A gente precisa fazer um rápido intervalo comercial para você que acompanha a gente aqui nas FMs do Grupo RIC. Voltamos já com a nossa equipe de reportagem ao vivo, trazendo